os benefícios da justificação. Irmãos, a gente, alguns anos atrás, eu vou falando e vou tentando ligar esse trem aqui. Alguns anos atrás, a gente, na verdade, dava uma direção um pouquinho diferente para as nossas ministrações, né? Principalmente eu. Eu sempre entendi que pregação é ensinamento. Se você vir aqui num culto e não sair daqui aprendendo algo, então essa pregação, seja que assunto tenha abordado, não foi importante, não foi edificante. Na verdade, não cumpriu o seu propósito. Então, a pregação, ela tem que mexer com a vida da gente, mudar alguma coisa. Ela tem que, de alguma forma, melhorar o ser humano que nós somos. E também, nós temos que, através dela, aprender, saber por que nós somos crentes. Por que nós somos cristãos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ouve pregações que a gente ouve, mas sai da mesma forma que entrou, porque não acrescentou muita coisa. Houve, às vezes, até muitas coisas, menos ensinamento. Em consequência disso, no ano passado, eu falava muito a respeito de graça, de lei, de justificação, de santificação. Eu preguei muito a respeito disso no passado. Depois, eu acabei mudando um pouco o rumo das pregações, porque eu percebi que a igreja tinha amadurecido um pouco, tinha entendido bem a questão do cristianismo, a proposta do cristianismo e tudo mais. Aí eu mudei um pouquinho a direção e por um bom tempo eu preguei deixando essas questões de lado. Mas agora eu vou voltar novamente nesse assunto. Não quer dizer que todas as vezes eu vou pregar a respeito disso, mas eu vou abordar mais esses assuntos do que eu vim abordando ultimamente. Por quê, irmãos? Porque a nossa igreja, ela é meio que atípica, né? Aqui, na verdade, tem irmãos aqui de tudo quanto é igreja de Mauá, de batista, de assembleia, de presbiteriana, de renascer, de bola de neve. Tem gente de tudo quanto é lado aqui. E, na verdade, as pessoas chegam e, às vezes, ela tem uma certa dificuldade de entender a nossa linha teológica ou a nossa linha de ensino. Então, em consequência disso, eu vou voltar com essas ministrações, que é para a gente poder fazer uma reciclagem com aqueles que, de repente, estão chegando mais recentemente, estão aqui na igreja faz pouco tempo, para que você possa compreender melhor a forma que nós ensinamos o cristianismo. Mesmo porque, irmãos, a Bíblia, ela é uma só, mas os ensinamentos são diferentes. As igrejas têm algumas doutrinas diferentes. E até alguns ensinamentos que são fundamentais ao cristianismo, às vezes são diferentes. Então eu vou começar a falar um pouco mais disso para que você entenda realmente como é a comunidade Peniel. O ser crente, irmãos, não está muito relacionado com teologia. O ser crente está mais relacionado com mudança de vida, com entendimento a respeito do cristianismo, e não com entendimento a respeito do estudo de Deus, que seria a teologia. Teologia é bom? É bom, sem dúvida nenhuma. Mas o crente pode ser um teólogo, ou ele pode não ser convertido. Ele pode ser um teólogo, ter um entendimento profundo da teologia, mas não ter mudança de vida, porque ele ainda não se converteu genuinamente. Então, para nós o que importa é conhecer a Bíblia na sua essência, naquilo que o Espírito Santo nos direciona, nos dá direção. Então, nós vamos começar hoje, e eu já disse que eu não vou pregar sempre isso, mas eu vou abordar mais vezes esses assuntos que são concernentes à edificação. Nós vamos aprender hoje a respeito dos benefícios da justificação. Eu tenho certeza que tem crente que tem dificuldade de entender o que é justificação, e por que a justificação, e como a justificação, e tantas coisas relacionadas à justificação. Então eu queria que você prestasse bem atenção, porque
Irmãos, às vezes, eu quero que você saiba uma coisa. Eu vou falar a respeito da epístola de Romanos, né, aos Romanos. A epístola aos Romanos é o livro da Bíblia mais lógico que existe. Não existe nenhum livro na Bíblia mais lógico do que a carta aos Romanos. Lógico mesmo. Tem a parte espiritual? Tem a parte espiritual, mas nós temos que entender. Mas é raciocínio, é pensar, é botar a cachola para funcionar. Deus nos fez seres inteligentes justamente para isso, para que nós possamos ler a Bíblia, meditar nela de uma maneira racional. Nem tudo na Bíblia, irmãos, é totalmente espiritual. Tem a parte espiritual, sim. Mas se nós não tivermos raciocínio para entender a Bíblia, raciocinar naquilo que nós estamos lendo e aprendendo, nós vamos ser um crente meia boca. Nós vamos ser um crente que não entendeu nada do cristianismo. E aí o cara sai por aí fazendo um monte de coisa errada e sem saber por quê, porque não entendeu ainda a questão do cristianismo, a mensagem realmente da cruz. Então abra em Romanos no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. E nós vamos ler do versículo 1 ao 11, mas nós vamos comentar aqui os versículos 1, 2, 9, 10 e 11. Os do meio nós não vamos comentar, nós vamos só ler para você acompanhar o raciocínio do texto, mas nós não vamos falar muito sobre ele. Uma outra oportunidade, quem sabe. Mesmo porque é muito rico. Esses textos da carta aos Romanos são muito ricos. E se a gente for falar, aprofundar, fazer uma mensagem expositiva, colocando cada versículo em questão, a gente levaria muito tempo. Então, não vai ser possível. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, e a minha e a sua Bíblia diz assim, olha. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse é o texto completo. Agora eu vou ler somente o texto que nós vamos compartilhar aqui, tá bom? 1, 2, 9, 10 e 11, que diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, aqui está o teu servo, aqui está a tua igreja, teu povo, Deus amado, e o teu Espírito Santo também está aqui, meu Pai. São todos os elementos necessários, Deus amado, para que nós saiamos aqui mudados, transformados, pessoas melhores, Pai. Nós possamos aprender nessa noite a mensagem do teu Espírito Santo tem para nós, ó Deus. Que nós possamos entender realmente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala dos frutos. Paulo trata como frutos da justificação. Mas nós vamos mudar esse nome de frutos e nós vamos tratar de benefício. Porque nada mais é do que benefício. Então nós vamos tratar como sendo benefício da justificação. Na verdade, Paulo menciona aqui 7 frutos.
ou os 7 benefícios, frutos que nós vamos chamar de benefícios. Ele trata de 7, mas nós vamos falar apenas de 3. Porque não daria tempo da gente falar sobre os 7, muita coisa. Então nós vamos falar sobre 3 apenas. E é por isso que eu pulei essa parte do meio aí. E se nós aprendermos esses 3, nós já vamos sair daqui muito edificados, você pode ter certeza disso. Amém? Então, irmãos, até aqui nós vemos a necessidade e o meio pelo qual nós somos justificados. Nós aprendemos. Quem fez a escola bíblica aqui? Quem era do tempo de Romanos aí? Eu lembro que eu fiquei 3 anos ensinando essa carta de Romanos. Muito tempo. Nós esmiuçamos essa epístola, versículo por versículo. E olha, é tremendo, muito edificante. E nós aprendemos muito a respeito da justificação. E a justificação, irmãos, ela é um ato. Na verdade, ela é um ato exclusivo de Deus. Ninguém pode justificar alguém, a não ser Deus, através de Jesus. E só Deus pode fazer isso. E a justificação pela fé, que é essa que nós exercemos, que nós aprendemos, que nós entendemos e que a Bíblia nos ensina, ela não é uma coisa da nova aliança, do Novo Testamento, nova para nós. Ela vem desde o Velho Testamento, desde Abraão. A justificação vem pela fé. Então não é coisa que não é uma revelação para nós isso daí. É apenas um entendimento, nós temos que entender e caminhar nessa direção. E agora Paulo fala sobre esses frutos da justificação, que nós vamos chamar de benefícios da justificação. Quais as vantagens que esses frutos ou esses benefícios nos traz? Porque quando a gente entende a questão da justificação, irmão, nós passamos a ser crentes muito mais firmes. O grande problema do crente é que muitos crentes não sabem nem porque é crente. Infelizmente é verdade. Por que você é crente? Não sei, eu vou lá naquela igreja lá, mas não sei, é legal. Tem um louvor legal. Tem um pessoal lá, legal, eles abraçam a gente. Né? Tem muitos crentes assim, não sabem ainda porque é crente. Pergunta para um espírita, ver se ele não sabe porque ele é espírita. Ele te fala porque ele é espírita. Muitas vezes nós somos relaxados com essa questão de aprendizado. E principalmente com essas doutrinas que são fundamentais, como é a questão da justificação. Então nós vamos ver agora os benefícios da justificação. E ela nos apresenta benefícios, e ela nos envolve, tanto no presente, como no passado, como no futuro. Quando a gente entende essas coisas, nós, por isso que nesse meio que nós pulamos aí, fala aí, ó, está vendo? Ó? Não somente também nos gloriamos na tribulação, mas também a tribulação produz a paciência, experiência, esperança não traz confusão, por isso que fala de tudo isso, porque quando a gente entende essa questão da justificação, que ela envolve as nossas vidas, e o cristianismo propriamente dito, tanto no presente como no passado, como no futuro, nós passamos a entender por que nós somos cristãos realmente. Por que nós declaramos Cristo como Senhor de nossas vidas? No capítulo 8 de Romanos, Paulo nos apresenta uma doutrina mostrando para a gente que nós estamos livres da morte. No capítulo 8, ele nos apresenta essa doutrina, que nós estamos livres da morte. Nós temos uma nova vida debaixo da graça. No capítulo 9. No capítulo 7, ele diz que nós somos livres da lei. E ele nos ensina isso, que nós somos livres da lei. Nós morremos para aquilo que nós estávamos aprisionados no passado. Religiosidade, tradicionalismo, essas coisas todas. No capítulo 6, ele diz que nós ficamos livres do pecado. Olha que interessante, livre do pecado. A graça nos livra do poder do pecado. Qual é o poder do pecado na tua vida? A morte. O pecado levou Adão à morte e leva a gente à morte. Mas ele nos livra. Ele apresenta
essa doutrina que nos livra da lei do pecado, nós não temos mais a morte como resultado do pecado. E aí depois no versículo 5, no capítulo 5, melhor dizendo, ele nos apresenta que nós ficamos livres da ira de Deus. Nós nos reconciliamos com Deus em Jesus. E nós ficamos livres da ira de Deus. Mas se Deus tem ira contra nós, que Deus é esse que tem ira contra a gente? Olha o texto que nós lemos lá. Onde que está? Aqui, ó. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Então nós ficamos livres da ira, do pecado, da lei e da morte. Nós ficamos livres de todos esses problemas nas nossas vidas. E a ira de Deus, irmão, antes que você fique pensando que Deus é um Deus de carrancudo, que nos odeia e tal. Não é. A ira de Deus, irmãos, é a repugnância natural de Deus contra o pecado. Contra o pecado e não contra o pecador. A ira de Deus não é contra o pecador, mas é contra o pecado que nós praticamos. Então Deus não pode compactuar com o pecado. Nem com Jesus ele compactou com o pecado lá na cruz. Quando Jesus carregou os nossos pecados lá. Ele não pode compactuar. Essa ira é exatamente isso. É a natureza de Deus. Não é que Deus nos odeia, não. E quem aceita Jesus fica completamente livre de todas essas coisas. Completamente, totalmente livre de todas essas coisas. E no versículo 2, capítulo 5, melhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto que você conhece bem, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Veja, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós estamos totalmente mudados. Totalmente, inteiramente transformados e mudados. Não existe mais maldição, nem condenação e nem acusação sobre a vida do crente. Crente, acorda! Você não tem mais maldição nenhuma. Ah, mas a minha mãe foi na macumba, não sei que tempo. Isso é problema dela, você foi livre de tudo isso. Nenhuma maldição, nenhuma condenação, nada, absolutamente nada existe mais contra você. E o crente tem que aprender essas coisas, porque tem crente com medo de olhar para os outros ainda. Tem crente com medo de impor a mão no cara porque ele está endemoniado. Eu vou pôr a mão lá. Uma vez aconteceu isso, a minha mão ficou tremendo, minha mão ficou formigando. É coisa nenhuma, isso aí é próprio diabo que coloca esse medo em você, para você não ter coragem de fazer isso, porque é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não tem que ficar com medo de nada, a gente precisa ficar liberto dessas coisas, irmão. Ainda tem muito na igreja disso aí, tem muito no meio dos crentes a respeito disso. Ninguém sofre retaliação porque se converteu. Eu me converti, mas olha quanta retaliação. Nada disso. Então ninguém vai se converter mais porque vai sofrer retaliação. Que confusão que o crente faz. Não tem nada de retaliação. Você ficou livre, liberto de todas essas coisas, de todas essas acusações, de todos esses medos. Você não tem mais que ter medo de nada. Você pode impor a mão na pessoa e pode orar por ela. A Bíblia fala assim, não impor as mãos precipitadamente. E essa confusão que as pessoas falam lá em Timóteo. Não está dizendo nada de orar ali, nesse texto. Ele está falando de consagração. Não imponha as mãos para consagrar alguém precipitadamente. Aí sim. Mas não impor as mãos para orar precipitadamente não existe na Bíblia. Pode impor as mãos e pode orar. E você deve fazer isso mesmo. É para isso que nós somos chamados, irmão, para orar pelas vidas. Mas e se o cara estiver endemoniado? Se o cara estiver endemoniado, só tem duas saídas. Ou ele estribucha ou o negócio sai. Não tem que ter medo de nada. Porque é maior que está em você, não esqueça disso. Não precisa ter medo, não precisa ter receio de nada. Eu fiquei mal, porque... Quantas vezes eu já não ouvi isso de crente, irmão? Quantas vezes? Porque a gente estava lá, a gente estava orando, porque a gente estava de mão dada, e a hora que eu
soltei da mão da pessoa, minha mão começou a ficar dormente, Para! Está na hora da gente parar com essa criancice, com essa meninice, com essa falta de fé, de conhecimento das coisas de Deus. Bom, vamos voltar ao assunto, né? Eu abri esse parênteses aí só para a gente, mas vamos voltar ao assunto. Nós fomos justificados. Jesus nos justificou. E nós, eu gosto muito de usar esse trocadilho, e nós, os justos, ficamos justos, porque Jesus nos justificou. Mas você merecia ser justo? De jeito nenhum, nem eu. Ninguém merecia ser justo. Nós não merecíamos coisa nenhuma. Mas nós somos, pela graça e misericórdia de Deus. Não é por merecimento. E se fosse, nós estávamos tudo na roça. Mas não é por merecimento, nós não merecemos, mas somos. E daí? Agora, nós não seríamos livres da ira, do pecado, da morte e da lei e da morte, se nós não fôssemos justificados. Se não tivesse alguém que justificasse a gente, se não tivesse alguém que fosse lá e arcasse com uma responsabilidade que era nossa, com um compromisso que era nosso. Alguém foi lá e fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Jesus nos tornou justos e nos livrou da ira de Deus contra o pecado. Agora, nós somos separados do pecado. Nós não somos mais pecadores. Nós nos tornamos santos. E pelo fato de nos tornar santo, a ira de Deus não está mais sobre nós. Porque o pecado não tem mais vez na nossa vida. Estamos livres da ira de Deus. Todos que têm nova vida em Cristo estão livres completamente da ira de Deus. Vou voltar no versículo 9 lá que nós lemos. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós estamos livres, nós somos salvos da ira de Deus. A ira de Deus não está mais sobre nós. Essa repugnância que Deus tinha contra o pecado, Ele não tem mais conosco, porque nós não pecamos mais. Nós agora somos santos. Nós estamos livres desse mal. O perdão apaga os pecados. E Ele abre o caminho. Olha, Ele apaga os pecados e Ele abre o caminho para a gente ir a Deus. O caminho fica aberto. Nada mais nos impede. O perdão é o plano de Deus, sempre foi. O plano de Deus para a reconciliação. Para nós nos reconciliarmos com Deus. Somente através da justificação isso poderia ser feito. Os versículos 10 e 11 diz assim, ó. Porque se nós quem? Toda a humanidade, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, o plano da reconciliação de Deus com o homem ardia no coração de Deus. E nós éramos inimigos de Deus. Por que nós nos reconciliamos? Porque nós éramos inimigos. Você sabia que você era inimigo de Deus? Não, mas eu sempre amei a Deus. Amava a Deus, mas pecava de quanto é jeito aí, né? Era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos. A gente não se dava bem. Porque você não fazia a vontade de Deus. Então nós éramos inimigos. Por isso nós precisávamos ser justificados. A justificação é um ato declarado por Deus. Ele declarou que nós seríamos justificados. Versículo 1 diz assim, olha, que nós lemos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, irmãos, ela não é um processo, mas ela é um ato legal
declarado sobre a justiça de Cristo. Cristo é justo. E por isso nós justificamos, porque nós aceitamos a justificação através de Jesus, de um justo. Somente um justo poderia fazer isso para nós. Isso significa que todas as exigências da lei foram cumpridas. A dívida foi paga. Sabe o que você tem uma dívida astronômica, impagável no banco, e chegar alguém e fazer um depósito daquele valor na sua conta? Foi isso que Jesus fez. Ele fez um depósito na minha e na sua conta, e nós ficamos livres dessa dívida. Não temos mais essa dívida. Olha o que fala Colossenses capítulo 2, versículo 14. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Ele acabou com a dívida. Nós não temos mais dívida com ninguém. O diabo não pode te acusar de mais nada. E se existe uma coisa que ele é bom, é na acusação. Ele é o meu e o seu acusador. Ele vai tentar te acusar de todas as formas. Não aceite a acusação, porque nenhuma acusação mais há contra você. A justificação, irmão, não é algo que Deus fez em nós. Ele não fez em nós, irmãos. Ele fez por nós. A justificação não é algo que Ele faz dentro da gente. É algo que Ele faz fora, para a gente entender. Por isso que a gente tem que entender essas coisas. Nós temos que ter esse entendimento. Isso não acontece dentro da gente, não é a conversão. Isso acontece fora. Por isso o entendimento é muito importante nessa questão do cristianismo. A justificação é um ato. Ela acontece uma só vez. Nós somos justificados uma só vez e já basta. Ela é instantânea e completa. Ela atende todos os requisitos necessários para a nossa salvação. Não existe ninguém mais justificado e nem menos justificado que o outro. E nem meio justificado. Ou é justificado ou não é. Mas eu sou um crente, me converti ontem. É justificado tanto eu que faz 30 anos que sou convertido. Mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Mas eu acho que eu sou meio justificado. Não, ou você é justificado ou não é. Não existe essa questão de meio. Nós temos que entender isso. O novo convertido é justificado assim como o velho convertido. Não tem diferença absolutamente nenhuma. E a justificação, irmãos, ela nos livra da pena do pecado. Nós somos perdoados. Quando nós entendemos a justificação, nós somos absolutamente perdoados e recebemos o favor de Deus. Nós somos livres do passado, seja ele qual for. E pela justificação, irmão, os pecados tanto do passado, como do presente, como do futuro estão perdoados. Isso não é uma licença para pecar. Muitos crentes confundem esse negócio. Eu tenho até medo de falar isso, porque tem crente que vai falar, já estou perdoado mesmo, vou. Nada disso. A coisa não é assim. Realmente o nosso pecado do passado, do presente e do futuro, estão todos eles perdoados. Mas temos que entender que o andar em santidade é uma necessidade, porque nós temos que ter, gratidão e compromisso com aquele que nos justificou. Na verdade, isso é uma questão de fidelidade, né? No versículo 1, diz assim, a justificação é recebida pela fé, nós lemos lá, né? É recebida pela fé. Fé é um instrumento pelo qual nós recebemos essa justificação. Nós recebemos ela, porém quem fez foi Cristo. Cristo nos justificou. Então a base da justificação é o sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a base da justificação. Nós somos justificados por causa disso. Então, não somos justificados com base no que nós fazemos para Deus. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos, porque ninguém faz nada para Deus.
Mas nós somos justificados por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Deus fez por nós, irmãos. Olha como a coisa é muito séria para nós todos. Nós não merecíamos nada, não merecíamos justificação, não merecíamos nada, e somos justificados. Não fizemos nada para Deus, mas Deus fez por nós em Cristo Jesus. Na verdade, o que o homem fez até hoje, na face da terra, foi decepcionar Deus. Porque a humanidade está cada dia pior. E, no entanto, Deus derrama na tua graça, propiciando oportunidade para todo mundo se converter, para todo mundo ser justificado. Então, nós não somos justificados pelo mérito, mas pelo mérito, não pelo mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Porque se Deus tivesse visto um justo na face da terra, Jesus não precisaria ter vindo. Se tivesse um justo, e quando Deus fala que não viu um justo sequer, Ele está falando no passado, no presente e no futuro. Nenhum justo. Por isso precisou vir Jesus. Precisou vir um justo, para que nós pudéssemos justos ficar. Por isso nós somos justificados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Toda a humanidade pecou e nós não temos comunhão nenhuma com Deus, nós não tínhamos. Nós estamos completamente separados da glória de Deus. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, Ele nos justificou em Cristo, seu Filho, que era o único justo que poderia vir para nos justificar, irmão. Ninguém mais poderia fazer isso. Ninguém mais, só Jesus, só o Filho de Deus. Agora que nós entendemos a base da justificação, que é a doutrina da justificação, isso é bom que a gente entenda, essa é a doutrina da justificação. Nós vamos ver os benefícios que ela nos traz. Nós vamos ver os 3 benefícios que ela nos traz. Paulo mostra esses frutos, né? Essa verdade contida nessa epístola. E ele, como eu disse, são 7 frutos que eles apresentam. Mas nós vamos falar apenas de 3, que são os 3 mais importantes para nós. E eu tenho certeza que a gente vai entender melhor. Primeiro benefício, nós temos paz com Deus. Lembra do versículo 1? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Veja bem, é paz com Deus e não é a paz de Deus. Diferente do que fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Isso aí é a paz de Deus. A paz de Deus que o mundo não tem, que nós não foge do nosso entendimento, nós temos. Porém, essa é a paz de Deus. E o texto que nós lemos aqui de Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Diferente uma coisa de outra. Não adianta ter a paz de Deus e não ter a paz com Deus. Não adianta ter a paz de Deus e se a gente tivesse continuado sendo inimigo de Deus. Nós temos a paz com Deus agora, porque nós somos reconciliados com Deus. Então nós temos a paz com Deus. E aí sim, nós temos também a paz de Deus em nossos corações. Isso quer dizer que a inimizade acabou, porque agora nós temos paz com Deus. Se nós temos paz com o nosso inimigo, ele não é mais nosso inimigo. Então agora nós temos paz com Deus, e nós fomos reconciliados. Chegou a reconciliação para nós. Acabou a nossa inimizade, não temos mais. Agora nós desfrutamos da paz com Deus. Acabou a ira, porque nós não somos mais pecadores. Isso não é um sentimento, irmãos. Isso é um relacionamento. É um relacionamento que a gente tem que ter. Tiago 4:4 diz assim, ó: não sabeis vós que a inimizade do mundo, ou melhor, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem era amigo do mundo aqui? Todo mundo, né? Ninguém teve que levantar a mão, mas todo mundo era inimigo de Deus aqui. Ou melhor, todo mundo era amigo do mundo. E quem era amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, se nós éramos
inimigo de Deus e nos tornamos amigos, o que os amigos fazem? Se relacionam. Você conversa com o teu amigo, você sai passear com o teu amigo, você come um churrasquinho com o teu amigo. Oh, glória, está melhorando. Hã? Essas coisas a gente faz com o amigo. A gente se relaciona com o amigo. Ora, se nós éramos amigo do mundo e inimigo de Deus, e nós nos tornamos agora inimigo do mundo e somos amigos de Deus, o relacionamento que a gente tinha com o mundo, nós vamos passar a ter com Deus. Porque agora é Deus que é nosso amigo. Isso é relacionamento, isso não é sentimento, isso não é relacionamento. É falar com Deus, conversar com Deus, conhecer a Deus. É uma nova fase agora. O véu que existia entre nós e Deus foi rasgado. Não tem mais separação. Não tem mais separação nenhuma. A barreira foi destruída. Nós não somos mais filhos da ira. Nós somos amigos de Deus, agora nós somos filhos do seu amor. Agora mudou a situação. Efésios 2, versículos 2 e 3. Em quem em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. É isso que a gente era. Isso aí está falando da gente. A gente era filho da ira. Agora nós nos tornamos filhos do seu amor. O pecado, irmão, causou um abismo entre o homem e Deus. Um abismo intransponível. Só a cruz de Jesus que servia de ponte para esse abismo. E através da cruz de Jesus nós temos acesso agora, não tem mais esse abismo. Agora nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos adotados. Ó que bênção, irmão. Tem muita gente que queria ser adotada pelo Bill Gates. Mas nós somos adotados por Deus em Jesus. Olha como é muito mais importante, irmãos. Efésios 1:5 diz assim: Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a aprovação da sua vontade. O que nós dizemos quando um filho é adotado? Nós falamos o quê? É filho do coração. Então nós somos o quê de Deus? Filhos do coração de Deus. Nós somos filhos do coração de Deus, nós somos adotados. Irmãos, é interessante, não desfazendo de nenhum filho aqui que seja legítimo, porque eu sou legítimo e uma grande maioria aqui é, mas olha só, o filho legítimo, você não escolhe ele vem. O filho adotado você vai atrás, escolhe. Jesus nos escolheu, irmão. Deus nos escolheu através de Jesus. Que coisa interessante e importante para nós isso. Bem, então nós somos filhos do coração de Deus. Vamos para o segundo benefício. Segundo benefício. O segundo benefício é que agora nós temos direito ao acesso à graça de Deus. Agora nós ganhamos o direito e temos esse acesso aí. O véu, irmão, separava os judeus da presença de Deus. O muro separava os gentios do templo. Então, o véu separava o judeu e o muro separava o gentio. Olha que interessante. O gentio não podia entrar no templo. Eles tinham que ficar lá de fora. Tinha um muro que circundava o templo e eles tinham que ficar ali fora.
O pátio externo era chamado, a parte de fora do templo, era chamado o pátio dos gentios, porque eles não podiam entrar ali. Eles eram proibidos de entrar ali, naquele pátio do templo. E esses muros, existia um muro, tudo em volta de 1,5 metro, e esse muro é chamado o Muro da Inimizade. Era lá que nós estávamos, lá atrás, daquele muro lá, no Muro da Inimizade. E nesse muro que circundava o pátio, tinha 13 placas de pedra. E nessas placas estava escrito assim, olha o que estava escrito nessa placa aqui, ó. Nenhum estrangeiro tem permissão para entrar em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Olha, o cara, se pulasse aquele muro lá, se atravessasse aquele muro, ele estava correndo risco de vida. Ele podia ser morto. Aliás, recentemente, em um achado arqueológico aí, acharam 2 placas dessa. 2 placas dessas foram recuperadas, foram achadas. E estão guardadas aí, não sei aonde. Esse muro, irmãos, foi motivo de prisão de Paulo. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, por haver levado o gentio para o pátio do templo. Porque Paulo, no entendimento de Paulo, tudo isso aí havia sido cancelado já. E ele acabou, você lê isso aí no capítulo 21 de Atos. E ele acabou transgredindo essa lei e ele foi preso em consequência disso. Então o gentio não tinha liberdade para entrar no lugar que eles chamavam da presença de Deus, no templo. Por outro lado, os judeus, que eram o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus naquela época, também não podiam entrar, porque eles podiam chegar até um certo ponto, mas na presença de Deus eles não podiam entrar não. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano, que eles entravam no santíssimo lugar, no santo do santo. De qualquer forma, o gentil, tanto o gentil como os judeus, estavam separados de Deus. Uns estavam um pouco mais perto, mas aqui isso era só simbolicamente. Mas os dois estavam distantes de Deus. Agora, na cruz, o véu foi rasgado e o muro foi derrubado. Porque a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 23, capítulo 23, versículo 45. Escurecendo o sol, rasgou-se o véu do templo. E depois de Efésios 2, 14, diz assim, ó, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os gentios um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade. Olha, Efésios 2, 14. Por meio do sacrifício de Jesus, o muro foi derrubado. Muro, que muro é esse? A Bíblia diz aqui, ó, foi derrubado o muro da inimizade que separava os judeus, os gentios. Então, irmão, tanto o véu quanto o muro foi rasgado. O véu foi rasgado e o muro foi derrubado. Nem nada mais pode impedir que tanto judeu como gentio cheguem na presença de Deus, porque eles foram justificados. Basta aceitar Jesus. Então, tanto um quanto o outro podem entrar na presença de Deus a hora que quiserem. O caminho está aberto, está livre. Todos temos acesso à graça. É esse o segundo benefício, acesso à graça. Todos nós agora temos acesso à graça. O que é preciso? Precisa tomar uma decisão na sua vida. Precisa decidir o que você quer para você. Porque você pode entrar na presença de Deus. Não existe mais barreira, não existe mais impedimento. E essa entrada é uma questão de direito adquirido. Você adquiriu esse direito, não porque você merece, mas porque Cristo derramou seu sangue por você. E você entra agora a hora que você quiser. Ganhamos o direito do acesso à graça. Temos esse acesso à graça legalmente, porque nós ganhamos esse direito. Todos nós agora podemos entrar na presença de Deus, porque nós fomos justificados através do sangue de Jesus, e nós temos esse direito agora. Porém, existem 2 posições a ser consideradas diante desse direito que nós temos. Porque uma coisa é ter direito, outra coisa é você gozar desse direito que você tem.
Então, a questão é, esse direito é um direito realmente legal, que você conquistou, você tem esse direito, mas você está usufruindo desse direito? Esse direito é de fato um direito que você está usando? Legalmente ele é, você tem direito, mas de fato você está usando ele? Porque todos têm acesso legal à graça. Porém, enquanto estiver fora da graça, não é um direito de fato. Se você não usar desse direito que você tem, então ele não se tornou um direito de fato para você. Ele só é legalmente, você é um religioso. Você está usando o direito legal que você tem, mas você não está usufruindo de fato daquilo que você conquistou, daquilo que você tem. Então todos têm direito legal, mas é preciso apropriar-se desse direito para que ele se torne um direito de fato de nossas vidas. E que nós possamos viver essa justificação que nós estamos falando. Porque benefício é legal a gente falar, mas nós estamos gozando desse benefício? Tem gente que nessa época de pandemia está desesperado. Está mais doente da mente do que do Covid. Está usando do direito que ela tem em Cristo Jesus, da justificação? Não. Tem crente que está com medo de orar para o outro porque está endemoniado. Porque o outro pode estar com o demônio. Está usando o benefício que ela tem? Não. Ela tem o direito, mas não está usando. É isso que nós precisamos aprender, irmão. É a mesma coisa que você. Imagina você numa cadeia. Imagine você preso numa cadeia. Você foi condenado lá a 30 anos de prisão. Só que é o seguinte, você vai ficar preso e está aqui, ó. Heber, está aqui a chave da cadeia na tua mão. O que você vai fazer? Você sai a hora que você quer e quando você quer. Não é verdade? Agora, se você tem o direito de estar com essa chave na mão e você permanecer preso sem usá-la, você não exerceu esse direito de fato. Embora ele seja um direito legal, você não, de fato não se tornou um direito na sua vida. Você ganha uma casa. Ganha uma casa aqui no Parque São Viterbo, uma casa bonita, casa boa, está lá a casa. Bonitona, está lá a escritura no teu nome, está aqui a chave e tal. Você pega a escritura, joga no seu guarda-roupa, pega a chave, joga na gaveta e fica lá. Você nunca vai visitar aquela casa, você nunca vai usufruir daquela casa. E aí? Ela é sua de fato. Você tem direito à casa. Mas você usou ela? Teve algum benefício? De fato, esse direito legal foi transformado em de fato para você? Não. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos fazer com que esse direito legal que nós adquirimos, esses benefícios, se transformem em direito de fato em nossas vidas, para que nós possamos viver um cristianismo realmente autêntico e verdadeiro, que a gente possa compreender, porque a justificação nos dá direitos legais. Então, essa é a segunda questão, o segundo benefício. Nós temos acesso, nós temos direito ao acesso da graça, e não somente direito legal, mas nós precisamos transformar esse direito de fato. Eu não me conformo, irmãos, eu não vou falar para crente nenhum vir para a igreja, mas eu não me conformo, a situação do jeito que está, e os crentes têm medo de vir para a igreja. Eu não me conformo com um negócio desse. Passou da hora da gente ter uma posição verdadeiramente cristã nesse aspecto. Passou da hora. Porque as pessoas não vêm para a igreja, mas vão para o mercado, pega ônibus, pega trem, pega metrô, vai para tudo quanto é canto, vai trabalhar, vai para baixo, vai para cima. Está tudo bem. Mas para vir para a igreja não pode. Essas pessoas não estão entendendo o cristianismo, gente. Infelizmente não estão entendendo. Terceiro fruto, a expectativa da glória. O primeiro benefício é a paz com Deus, nós aprendemos lá. Nós passamos a ter paz com Deus e não paz de Deus. Isso está relacionado ao passado.
porque nós éramos inimigos de Deus. Todo o seu passado foi resolvido totalmente a partir do momento que nós fizemos as pazes com Deus. Por isso que o texto lá de Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse fato é que nós temos, nós temos a paz com Deus, e essa questão está lá no passado. O segundo benefício é o acesso direito ao acesso à graça. Então nós temos agora acesso à graça, e isso está relacionado com o presente, vida, como nós estamos vivendo. Nós estamos praticando, exercendo, usufruindo do benefício da graça? Momento agora, presente, agora, isso está acontecendo. O véu foi rasgado, o muro foi derrubado, não tem mais nada que impeça a gente de chegar diante de Deus. Nós chegamos diante de Deus porque o acesso está livre. Esse, na verdade, Lucas, né? O que nós vemos lá em Lucas 23:45 e Efésios 2:14. Esse é um benefício permanente, mas resulta de uma ação no passado. Então, irmãos, é um benefício de uma vida justificada que você vive no presente. Ela é do passado, mas você vive no presente. E o terceiro benefício, que agora nós estamos vendo, é a expectativa da glória, que está relacionado ao futuro. Quem vai para a glória? Vai a futuro, lá na frente. Não é coisa que nós estamos nos beneficiando agora. Nós temos que entender que nós vamos exercer esse direito lá na frente. Então, quem de nós tem esse entendimento de que nós somos justificados, não deve também temer o futuro, porque amanhã Deus pertence. Nós não somos donos do amanhã. Então, irmão, lá no passado, nós fizemos as pazes com Deus, porque a gente era inimigo de Deus. No presente, nós ganhamos o direito da graça, e agora no futuro, nós temos a expectativa de estar na glória com Deus. Lá na frente, nós vamos estar na glória com Deus. Então a morte não pode mais apavorar o crente, só a Covid. Dá para entender? A morte não pode mais apavorar o crente. O máximo que alguém pode fazer para nós é tirar a nossa vida, irmão. Mais do que isso não pode fazer, ninguém pode tirar a sua salvação, só Deus. Só você e Deus pode tirar a sua salvação. Alguém pode tirar a vida. Uma morte pode te tirar a vida. Mas ora, se nós temos expectativa na glória, por que nós estamos tão preocupados com a vida? E temos medo da morte? Quem tem expectativa da glória não precisa ter medo da morte, porque a nossa expectativa deve ser a glória futura. A palavra glória quer dizer alegrar-se, regozijar-se. Nós vamos fazer isso na presença do Pai. Não sei quando, mas nós vamos fazer isso. A alegria. Alegria de quê? Alegria da convicção de que temos paz com Deus, de que temos acesso à graça e da expectativa da glória. Os três benefícios que nós não podemos abrir mão e nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender para viver o cristianismo. Esses benefícios não apenas nos dá força para viver, irmãos, mas nos dá força principalmente para morrer. Ninguém gosta de morrer, né? Engraçado, irmão, ninguém gosta de morrer, né? E quem garante que morrer é ruim? Às vezes Deus reservou uma surpresa para nós na morte. Pode ser que a morte seja a coisa mais linda que aconteceu na nossa vida toda. Pode ser que Deus tenha reservado para a morte, a gente não sabe. Nunca ninguém voltou para falar. Não é verdade? Então não tenha medo da morte. Às vezes Deus está preparando uma surpresa para a gente. Irmão. Um pastor disse à sua esposa no leito da morte:
Querida, pensei, o cara estava no bico do corvo. Pensei que ao morrer fosse para o céu. Ele falou, mas eu me enganei. Foi o céu que veio até mim. Olha, a gente não sabe. A gente não sabe o que Deus tem reservado na morte. Um outro caso, de um pastor que foi visitar um irmão enfermo. E ele perguntou para o irmão, o cara estava também nas últimas, você está preparado para a morte? Ele falou, não, pastor, eu estou preparado para a vida, porque eu vou com Deus. A gente não sabe, irmãos, a gente tem esse direito da expectativa da glória, e nós estamos com medo da vida. Nós precisamos ter mais consciência de tudo isso. Agora, nós podemos entender porque Paulo, mesmo lá na masmorra da prisão romana, no corredor da morte, ele declarou com entusiasmo, quanto a mim, a hora chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de eu deixar essa vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Por isso que Paulo era assim. Por isso que Paulo não tinha medo de nada, ele entendeu todas essas coisas. Foi ele que escreveu isso. E ao entender essas coisas, o cristianismo se torna mais importante para nós. Ao entender essas coisas, nós passamos a viver um cristianismo mais leve, mais tranquilo. Mas não pense em você que isso tira o compromisso, o nosso compromisso com Deus. Muito pelo contrário, isso aumenta o nosso compromisso. Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Feche teus olhos, baixe tua cabeça por um momento. A justificação, irmãos, ela não apenas nos prepara para a vida eterna, mas ela também nos capacita para vivermos uma vida vitoriosa aqui na terra, que muitas vezes a gente não entende. Porque esse texto não trata apenas do porvir, mas trata também do momento que nós vivemos. Nós falamos do passado, nós falamos do presente e nós falamos do futuro. Então, em todos os tempos, a justificação é importante para nós. A palavra nos promete paz, graça e glória. Mas nós vimos lá no texto que nós lemos no intermediário, que ela não nos exclui do sofrimento. Por isso nós precisamos entender essa questão da justificação. A justificação não impede o sofrimento e a dor, irmãos, mas ela nos ensina a forma correta de lidar com essas questões. Porque queira ou não queira, nós vamos passar por esses momentos. Mas se nós soubermos lidar com esses momentos da maneira correta, nós vamos tirar proveito. Depois de conhecer a questão da justificação, irmãos, nós vamos entender um pouco melhor Paulo. Infelizmente não foi possível ver todos os versículos, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aprender um pouco mais a respeito disso. Mas eu quero que por enquanto, você fique com uma convicção no seu coração, de que Deus fez tudo o que deveria ser feito, por mim e por você, através de Jesus. Tudo, a justificação está completa, total, completa. Nós não precisamos temer mais nada. Agora o que nós precisamos é aprender a colocar esses benefícios em prática em nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida autenticamente cristã. Por isso, irmãos, seja grato a Deus por Cristo. E gratidão, sabe, significa você demonstrar. Sabe como que a gente demonstra gratidão para Deus, irmão? Quando a gente sai de uma noite fria como essa, de casa, larga o sofá e o cobertor e vem aqui para compartilhar da palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus, para falar, Deus, eu estou aqui, porque eu sou grato por tudo que o Senhor fez por mim, por essa justificação, por essa graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família.
por tudo que o Senhor já fez e vai fazer ainda no meu casamento, com a minha esposa, com meus filhos. Isso é ser grato a Deus, porque o que Deus tinha que fazer já está feito. Aproveite esses benefícios, use esse benefício e tenha uma vida cristã cheia da graça de Deus. Que a graça de Deus enche a tua casa, enche o teu lar, enche a tua família, enche o teu casamento. Sabe, irmão, não existe casamento sem Deus. Eu não acredito em casamento sem Deus. Portanto, homem, você que é marido, você que é sacerdote, você que é líder, passa sebo nessas canelas aí e vá para Deus, porque só Deus pode te sustentar o casamento, viu? Pode ter certeza disso. Essa graça, irmão, nós temos e muitas vezes nós viramos as costas para ela. Nós precisamos, irmãos, entender o cristianismo e ser mais grato a Deus, em nome de Jesus. Quem quer uma vida assim, fica de pé que eu vou orar por você.